Oi. Mateus capítulo 6, versos de 19 a 34, vai nos mostrar essa realidade que nós acabamos de ver no vídeo. Parece que nós vivemos correndo atrás de um monte de coisas e no final dá em nada. Parece que a nossa vida é essa doideira o tempo todo. Parece que nada nos satisfaz. E este vídeo nos mostra algo semelhante ao que o nosso Senhor Jesus já disse no Sermão da Montanha. Capítulo 6, eu quero ler com os irmãos. Abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 6. E antes de lermos o texto, algumas considerações. Sempre lembrando aos irmãos que, quando entramos no templo, o seu celular, ou ele serve para ler a Bíblia, ou ele precisa ser guardado. Para todos os irmãos que estão no templo, ok? Talvez você não esteja conosco em todas as séries de sermões que nós começamos já algumas semanas atrás, no Sermão da Montanha, no capítulo 5. Então eu quero rapidamente fazer aqui um resumo do que nós já temos visto aqui. Depois que Jesus foi batizado, Mateus, pode olhar na sua Bíblia, em Mateus capítulo 1, você vai encontrar exatamente essa questão. Jesus é batizado, é levado ao deserto e é tentado ali. Ele fica sabendo que João, o discípulo, aquele que veio antes dele para anunciar a sua chegada, estava preso. Então ele inicia o seu ministério na Galiléia, convocando todos os seus discípulos. Já nesse momento as multidões estão de todos os lugares se aglomerando, vindo para ouvi-lo. E ele sobe então ao monte, por isso o Sermão da Montanha, e passa a ensinar especialmente aos seus discípulos algo que nós já temos visto. Capítulo 5, ele vai então nos mostrar 9 princípios para falar do caráter do discípulo, ou seja, as bem-aventuranças, como é que nós temos que viver. Depois ele usa 2 ilustrações que revelam o alcance da influência dos discípulos, usando a ilustração do sal da terra e da luz do mundo. Os discípulos precisam influenciar o mundo com a sua luz e também com a sua salinidade, que retarda apodrecimento, dá sabor e coisas assim. Ele vai depois para 4 ilustrações que nos ajudam a entender qual é a justiça que os discípulos precisam viver. Ele vai falar de homicídio, vai falar de adultério, de juramentos e vai falar do desafio de amar ao inimigo. Último encontro, nós vimos, ele usou 3 ilustrações para purificar a piedade dos discípulos, ou seja, como deve ser a nossa vida religiosa, como deve ser a nossa vida no sentido de devoção. Então ele vai usar 3 ilustrações aqui, falando a respeito de como temos que dar esmolas, de como temos que orar e como temos que jejuar. Esses 3 aspectos, esses 3 níveis, então, mostram o relacionamento. Interessante que nesse momento ele está muito preocupado com aqueles que se diziam religiosos, mas que eram hipócritas, e o texto então diz: não vos assemelheis aos hipócritas que gostam tanto de dar esmola, de orar ou de jejuar, apenas para aparecer aos homens. Não sejam vocês deste modo. Pois bem, chegamos no capítulo 6 então de Mateus, e agora então, nesse momento, Jesus começa a falar sobre a ambição dos discípulos. É interessante porque, na verdade, esse quadro que nós acabamos de ver aqui mostra o ser humano correndo sempre atrás de alguma coisa. Sua ambição é conquistar, sua ambição é ganhar coisas. Ele fala sobre isso porque ele está tão preocupado com o modo como gerenciamos a nossa piedade. Ele está preocupado como nós oramos, como nós damos esmola, como nós jejuamos, mas ele também está muito preocupado, e o Senhor Jesus, muito preocupado com os seus discípulos, e agora conosco também, a maneira como nós gerenciamos as nossas necessidades básicas. As nossas preocupações com os recursos financeiros, ou com as coisas que Deus nos dá, é também preocupação da parte de Deus para conosco. É interessante porque ele diz que o que vem em secreto, se você esmola, se você ora e você jejua, o faz sem querer aparecer, porque este Deus que vem em secreto vai recompensá-lo, diz o texto para nós.
Mas esse mesmo Deus que veio e recompensa é o mesmo Deus que sabe que precisamos de roupa e de mantimento. Por isso ele trata o texto desta maneira agora. Geralmente, quando se fala de ambição, pensa-se logo em coisa ruim. Ele é muito ambicioso. Na verdade, o dicionário define ambição como o anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de ter sucesso, aspirações e pretensões. Olhando para esse conceito, então a ambição não é nem boa e nem ruim. A ambição vai determinar exatamente a que direção eu estou dando para esse aspecto da ambição. Por isso esse texto fala sobre ambição. E essa é a questão da ambição que Jesus está querendo nos ensinar, ou ensinar a seus discípulos e, consequentemente, a nós. Escolher corretamente o que vai ambicionar é o que Jesus está nos mostrando. O que está em jogo aqui é o afeto ao Senhor ou o afeto ao mundo. Nós estamos, então, caminhando nessas duas rotas. Ou nós vamos amar a Deus como Ele deve ser amado, ou vamos amar ao mundo como o mundo deve ser amado. E quando fala-se de mundo, não estou falando de pessoas, estou falando desse sistema mal organizado, que o mundo é gerenciado aí. Por isso, a preocupação de Jesus aqui é que nós saibamos escolher e escolher bem. O religioso hipócrita do texto anterior, ele estava preocupado com o elogio, com a recompensa e com a aparência. E Jesus bateu forte nessa questão. Ele continua trabalhando isso na mesma direção agora, para dizer que os crentes, que os discípulos, que as pessoas precisam escolher muito bem escolhido. Na verdade, todos nós vivemos dioturnamente, ou seja, de manhã, tarde e noite, escolhendo. Escolhe que roupa vai usar, as moças que maquiagem vão usar, se vão vir de carro, a pé, de patinete ou de andando, se vão para aquele emprego, se vão para aquele emprego, se faz concurso, se não faz concurso, se aceita um desaforo ou se não aceita um desaforo. O tempo todo, 24 horas por dia, eu e você estamos escolhendo. E aqui, Jesus vai bater nessa tecla da escolha em relação à nossa ambição. E vai nos mostrar alguns aspectos com relação a isso aí. Eu confesso, irmãos, e eu sei que vocês também pensam assim, que esse tema de ambição ou de escolhas envolve cada um de nós que aqui nesse santuário está hoje à noite. E a pergunta é: quanto do seu tempo é gasto pensando, é gasto desejando, é gasto correndo atrás de bens materiais? Quanto do seu tempo você gasta pensando sobre dinheiro, pensando sobre necessidades, pensando sobre coisas, pensando sobre conquistar, sobre adquirir? Esse encanto do materialismo é difícil de quebrar, e mais ainda, esse encanto conduz as pessoas, e por que não dizemos a nós, a uma insensatez. Nos tornamos insensatos porque insensatez traz falso senso de segurança. Então, se nós tivermos recursos, se nós corrermos atrás do vento, se nós angariarmos coisas, nós seremos seguros. Mentira! Se nós corrermos atrás e angariarmos e buscarmos um monte de coisa, nós teremos valor. Mentira! Se nós então corremos atrás das coisas, e trabalharmos e corremos e fazemos concursos e uma série de coisas mais, e valorizarmos isso, nós teremos poder. Mentira! O mundo está na bagunça que está, porque todo mundo pensa que essas questões de segurança, valor e poder se encontram ou se adquirem de modo humano e correndo atrás e fazendo coisas dessa natureza. A ambição materialista é impregnada em todos nós desde a nossa infância. Talvez nascemos já com o vírus da ambição, né? É meu, eu quero, eu posso. E aí desde criancinha nós vamos então, e aí depende do pai alimentar isso ou não, né? Estava no mercado com meu filho, e ele me fez comprar isso para ele. Aí você olha para a criança, tem 8 meses. Porque ela ficou... Eu não aguentei, comprei para ela. Agora ela está feliz, eu também. E começa já desde a infância a mostrar um erro, uma ambição degenerada que não é o que deve fazer parte. E tão interessante isso, irmãos, porque essa propaganda, esse marketing que é feito, é tão brutal.
Eles são especialistas em mostrar e em convencer você que você precisa de coisas que de fato você não precisa. Já chegou em algum lugar e comprou aquela calça linda, que no modelo, no manequim, na loja estava maravilhoso, aí você gastou, correu atrás, comprou, chegou em casa, coisa, o manequim não era igual, eu não gostei, guarda lá. A gente começa a comprar coisa, a gastar coisa, a pensar que precisamos de coisas que na verdade nós não precisamos. Porque isso parece que me dá um desejo, enche o meu coração de alegria, me deixa seguro, eu tenho valor, não é? Eu tenho poder. E parece que essas coisas todas vão dando para nós nos tornando cada dia mais insensatos com relação a isso. Eu estou falando de um texto escrito por Mateus, o evangelista, a período de 60, 55 até 70 antes, no período depois de Cristo. E o coração de Jesus já sabia disso. Ele já conhecia, não o Jeremias, o Edson, ou a Camila. Ele conhece o ser humano. Ele sabe que eu e você, desde quando nascemos, nós somos contaminados com esse vírus, nós queremos coisas, nós queremos coisas, nós queremos coisas, nós queremos coisas. E aí, então, tudo que nós vemos na TV, tudo que nós vemos na internet, tudo que nós vemos nas revistas, tudo que os nossos amigos usam, tudo que as pessoas falam, tudo que eu vejo por aí, passa a ser objeto do meu desejo, e eu passo a não governar mais a minha vida, mas ser governado por essas coisas. Então Jesus, nesse texto, propõe a nos ajudar a escolher o melhor caminho. Ele vai dizer que a ambição está ligada a 4 situações importantes. Situações que pedem de nós uma escolha, que revelam como serão as nossas preocupações futuras. Eu não sei se só eu, mas tomara que seja só eu, ninguém aqui tem preocupação nenhuma. Nós não temos preocupações. Nós vivemos muito bem a nossa vida, obrigado. E na verdade, irmãos, assim como são as escolhas, todos nós temos graus de preocupações todos os dias. Algumas preocupações para mim são menores do que a sua, e as suas são menores do que as minhas, mas todo ser humano na face da terra é um ser preocupado. E infelizmente, às vezes, preocupados por consequências das suas más decisões, das suas más escolhas. E talvez pudéssemos dizer que as escolhas do discípulo estabelecem o nível de preocupação dele. As escolhas do discípulo estabelecem um nível de preocupação. Mas aqui, se nós invertêssemos, também disséssemos que as preocupações que nós temos é resultado das nossas escolhas, também está certo. Quem nasceu primeiro o ovo a galinha é mais ou menos o que está aqui. Escolhemos errado e temos preocupações por causa das nossas más escolhas. Mas muitas vezes nós também estamos tão preocupados porque escolhemos errado. Então, de qualquer modo, temos que considerar o que é que está no coração de Jesus quando ele vai então sentar com seus discípulos, com aquela multidão e dizer: gente, todos nós ficaremos preocupados. O problema é quais serão as nossas preocupações. Ele passa a dizer aos discípulos o seguinte no versículo de número 25 do capítulo 6. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, como que comereis ou que bebereis, nem quanto o vosso corpo com que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Está entendendo isso? Ele vai dizer, olhem para as aves do céu, que não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração da sua vida? E aqui há alguns aspectos muito importantes que eu e você precisamos considerar em relação à ambição ou às nossas ambições. Primeiro, irmãos, nós precisamos considerar a fala de Jesus aqui, que aparece 2 vezes, tanto no verso 25 quanto no verso 31. Ele vai dizer, não vos inquieteis ou não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Agora, a primeira ilustração que ele usa aqui é dizer, gente, para tudo, olha para as aves dos céus. E é interessante porque ele vai dizer assim, olha, vocês
tem mais valor do que elas. Nenhuma árvore ou nenhuma ave morre de fome. Se valemos mais do que uma ave, por que haveríamos de criar tanta preocupação e crise na nossa vida? Por que é que parece que se nós não trabalharmos, não fizermos o que temos que fazer, de alguma maneira esse Deus é tão incompetente, que Ele não pode cuidar de mim, que Ele não pode cuidar de você, como Ele faz com as aves? De qualquer modo, se eu não correr atrás, não me preocupar, as coisas que vão acontecer, as contas todas, Ele não vai poder cuidar de mim. Ele pergunta, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora a duração da sua vida? Vamos pensar, você consegue esticar sua vida um pouco mais? Se isso fosse verdade, quando alguém está doente na sua casa, você não se preocuparia. Simplesmente podia chegar lá e esticar um pouquinho a vida, né? Seja no sentido de dar mais vida, ou no sentido de crescer. Quem pode aumentar a sua estatura? Diz na outra tradução do texto. Deus faz isso facilmente no dia da sua vida. Você deita com um tamanho e acorda com outro. Alguns não crescem muito, né, Flavinha? Outros crescem um pouquinho mais. Mas o processo é esse. É Deus quem faz o homem crescer. Às vezes assim, puladinho a gente que não faz exercício, como mal, dorme errado, né? Mas irmãos, Deus ama você e cuida de você, porque Ele faz isso com as aves dos céus. Não há nenhuma preocupação delas, Ele cuida de cada uma delas. Ele sabe, se pudéssemos aqui parafrasear, a quantidade de penas que elas têm. Porque Ele falou que sabe quantos cabelos eu tenho na minha cabeça. Isso é muito interessante. Olha no verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vosso vestir? Agora, de novo, olhem como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, eles não tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. E aí há uma coisa interessante aqui, porque ele está dizendo, não só as aves, mas as plantas, os lírios do campo, que são extremamente belos, se vestem melhor do que Salomão. Para quem não conhece, Salomão foi o homem mais poderoso da terra, o homem mais rico do mundo, né? O segundo rei de Israel, terceiro rei de Israel, e por isso então, ele é mencionado aqui com essa questão. Olha o verso 31. Por que não vos inquieteis? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos e o que nos vestiremos. Irmãos, essas são questões básicas da nossa vida. Todos nós que aqui estamos, até os que acham que, porque tem aí agora uma moda que as pessoas elas podem ser alimentadas pelo sol, né? Elas ficam tomando sol, vitamina D, e elas são alimentadas, né? Uma doideira que apareceu no mercado já há alguns anos, e alguns ainda agem desse modo. Todo alimento que nós precisamos, Deus vai nos dar. O que beberemos? Ou o que vestiremos? Sabe qual é o problema aqui? Não é se nós temos o que comer, nós temos que beber e o que nós temos que vestir. O nosso problema é o que é que nós queremos, é a qualidade que nós queremos. Não basta um alimento que apenas nos alimente. Ele precisa então nos alimentar até o quanto nos empanturrarmos ou do sabor que eu quero. A questão aqui, irmãos, a nossa cabeça é de que nós queremos estabelecer o padrão do que nós queremos. Nós não somos gratos a Deus quando temos sim em casa alimento, mas quando ele não é uma picanha, uma linguicinha apimentada ou alguma coisa assim. Nós queremos de fato que Ele nos dê e que Ele faça como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então essa calça não serve, essa camisa não está boa, porque eu quero assim, quero assado, eu quero não sei o quê. A moda diz isso, a moda diz aquilo, eu não posso ficar fora da moda. Tenho que beber isso, beber aquilo. Todo esse processo que nós julgamos tão cansativo, que enche as nossas cabeças de preocupação, que influencia as nossas crianças, e nós fazemos muitas vezes isso, dando a ele coisas que eles não precisam, porque todo mundo tem. Eu não duvido que tem criança aqui nesse ambiente, tem celular muito melhor que o meu. Muito melhor que o meu. Não duvido. Hoje nós temos uma fantasia, irmãos,
de que temos que dar para os nossos filhos tudo aquilo que eles precisam, influenciando-os com uma ambição exagerada, que em nada tem a ver com submissão ao Senhor, mas com um sistema mal organizado, governado pelo diabo, que vai nos levando a fazer coisas, nos empurrando a coisas, e quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais eu quero, mais eu quero, esse não está bom, agora eu quero esse. Aliás, quando se criou o celular, ele tinha a função de comunicação, de falar. Hoje, se brincar, lava roupa. Exagero e tudo, né? Parece que os aparelhos hoje criaram uma dimensão que nós não vivemos sem ele. Um tempo atrás fizemos aqui um encontro com jovens, chamamos de, nem me lembro o nome mais, lá do acampamento rústico. E a regra é, não pode levar celular. Mas nem para tirar foto, porque sempre vai ter uma necessidade. E a questão aqui, irmãos, que envolve tudo isso, é porque ele está dizendo, o que beberemos, ou que comeremos, ou que vestiremos, são de fato necessidades legítimas que nós temos. Todo ser humano na face da terra precisa disso. A pergunta é, a que custo eu preciso disso? De fato eu preciso disso para de fato me alimentar, ter o que beber e que me agasalhar para não morrer de frio? Ou eu tenho que me agasalhar com a grife aparecendo para todo mundo ver? A comida não pode ser qualquer tipo de arroz, tem que ser o top. E aí vamos criando uma série de coisas, irmãos, e como que o mercado nos faz, nos empurra para isso, e a gente quer o melhor, nós queremos o melhor, né? E algum vai dizer, nós temos que comer o melhor dessa terra, né? Porque é bíblico, né? Sem olhar nenhum contexto do texto, diz que nós temos que comer o melhor dessa terra, e se esquecem às vezes de que o melhor dessa terra é comido à custa de pessoas que de fato nem têm o que comer. Portanto, irmãos, o que vai dizer para nós aqui é que, verso 32, olha na sua Bíblia, Jesus está dizendo o seguinte, pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Dizer para nós. O que é que ele está querendo dizer para nós? Ele está dizendo, irmãos, que nós estamos o tempo todo correndo atrás de coisas. O tempo todo querendo coisas. Nós nos ambicionamos, nossos olhos batem e as coisas se aproximam e nós então fazemos o máximo que nós podemos para ter. Todo sermão da montanha tem uma preocupação de valorizar quem você é e não o que você tem. Não se engane, o mundo não gosta de você pelo que você tem. E você acredita nisso. E o mundo te faz acreditar nisso. O que você tem não vale nada. Porque se de fato o que você tem valesse alguma coisa, quando você precisasse disso, ele resolveria o seu problema. Você está doente e você morre com dinheiro e tudo, porque se a doença for grave, ninguém cuida de você. E uma série de fatores, nós podemos ter agora um tempo para falar sobre isso, nós não temos, de que a nossa segurança, o nosso poder, o nosso valor, não está nessa terra. Você trabalha, corre, faz, acontece, usa droga para ficar num nível diferente como os ratinhos ali, e no final das contas, cai numa armadilha. E todo mundo está no mesmo lugar, rumando para o mesmo lugar, preso por um sistema de ambição que não pode libertá-lo. A maioria dos sermões que eu ouço, começa o texto no verso 25.
Eu queria, antes da gente olhar mais uma coisa, pensar com vocês o seguinte, que preocupação, que ansiedade ou que inquietação, ela é incompatível com a fé cristã. Pastor, então, peraí, então, crente não pode ficar preocupado? Não, não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo que a gente pense em que tipo de preocupação é esta. Daqui a pouco você vai entender melhor um pouquinho isso. O crente não está isento de crises. O crente não está isento de responsabilidade com os outros. O crente não está isento de trabalhar para adquirir aquilo que ele precisa. Essas coisas são importantes, aliás, o trabalho foi criado por Deus com o objetivo de ser produtivo e de abençoar a vida da pessoa e de quem está ao seu lado. Você é responsável por alimentar a sua família, por produzir. Então, em nenhum momento do texto bíblico vai nos dizer que ter recursos, que trabalhar por ter recursos para poder crescer é pecado, é errado. O problema é que ambição está conduzindo isso. A custo de que estamos gastando todo o nosso tempo atrás disso. A preocupação, ela é incompatível com o bom senso. Porque o texto está aqui em dois momentos. Primeiro ele vai dizer que você não pode acrescentar nada à sua vida com a sua preocupação. Falta bom senso. Falta bom senso, muitas vezes. E a preocupação é incompatível com a fé cristã, porque olha aqui no verso 30 que o texto nos diz lá. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã jogado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ou seja, não olhar para Deus, não confiar que Ele supre as nossas necessidades, é não confiar na soberania dEle, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele prometeu para nós. Então a preocupação, ela é gerada, ou a falsa preocupação é gerada por escolhas ruins que nós fazemos em relação à nossa ambição. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Disse que muitos de meus sermões que eu ouço é do verso 25 para frente. Mas esse texto ele só é completo a partir do verso 19. Porque há 4 ilustrações que Jesus faz aqui, que se nós lermos apenas do verso 25 para frente, nós perdemos a beleza do texto. Perdemos de fato o que Deus quer falar para a gente. Perdemos de fato o que Jesus está nos mostrando no texto, se a partirmos daí apenas do verso 25, dizendo que ele está dizendo então que nós não podemos nos preocupar. Não se preocupe, não se preocupe. Não. Como não me preocupar? Se preocupação é uma necessidade, é uma coisa que acontece com todos nós, então por que eu não tenho que me preocupar? Sim, vamos nos preocupar. Aí, Jesus vai dizer o seguinte, verso 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, os ladrões não invadem e não roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E quando eu corro atrás de dinheiro, corro atrás de bens, corro atrás de ganhar dinheiro, de encher a minha casa, de fazer ter um monte de coisa que eu não preciso ter, e é isso que governa a minha vida, então a minha ambição é perniciosa, a minha ambição está errada, o meu coração está sendo impulsionado por um materialismo egoísta. De novo, irmãos, é importante que pensemos aqui, esse texto não está dizendo que eu e você não podemos ter tesouros. Não podemos, aliás, nós precisamos poupar, nós precisamos trabalhar para isso, nós precisamos administrar bem os recursos que nós temos. Não podemos então gastar mal, não podemos destruir as coisas que nós temos, não podemos deixar as coisas sendo estragadas e não fazer nada. Isso não é mordomia cristã. O que ele está dizendo aqui é que precisamos considerar como é que nós estamos ajuntando os nossos tesouros. Não acumuleis, diz ele, não ajunteis tesouros na terra. Esses tesouros são destruídos pela ferrugem, esses tesouros acabam, pode vir um plano do governo mirabolante e destruir os nossos recursos. A inflação galopante pode acabar com eles, nossas casas, dinheiro vão embora. Aliás, se morrermos, nada vamos levar. Mas a questão do texto aqui é que Jesus está dizendo o seguinte: não vos inquieteis.
Se o seu coração não está na matéria, não está no dinheiro, não está nos recursos, mas você não tem uma ambição egoísta, o que você tem serve tanto para abençoá-lo, quanto para abençoar outros, então isto é uma ambição justificada, porque é a ambição que me leva a fazer mais para o reino, a ser mais para o reino, e a abençoar o reino de Deus. E vamos ver daqui a pouco o que significa isso. De modo então que ele vai dizer, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tua casa é o maior tesouro que você tem, o seu carro é o maior tesouro que você tem, seu dinheiro é o maior tesouro que você tem, o seu coração vai andar igual um cachorrinho amarrado de trás dele. Mas se o seu tesouro é eterno, se o seu ajuntar recursos não é para essa terra, e é importante que se diga aqui, Jesus também não está dizendo que você tem mérito a juntar coisas na eternidade. Então, que tipo de tesouro Jesus está dizendo aqui? Que tipo de tesouro ele está estabelecendo aqui? Tesouro que tem a ver com quem você é, com o caráter que você tem estabelecido nas bem-aventuranças, com o que você faz no sentido de dar-se para o reino, com os recursos que você angaria para abençoar pessoas. E a gente que estão tão ambiciosas que a igreja nunca vai ver um centavo do seu dinheiro porque é seu e não de Deus. Porque nunca o seu amigo que precisa de recurso vai ser abençoado por você porque você é infiel. Porque o seu tesouro é empurrado pelo seu coração. Nossa, dá esse monte de dinheiro na igreja? Que jeito, para que fazer isso? Porque ele é seu. Porque se ele fosse de Deus, com alegria você faria. E o reino cresceria mais, e mais missões, e mais pessoas iriam no Evangelho, e mais investimento em literatura, e mais investimento na bênção, mas ele é seu e não é de Deus. Então é uma ambição egoísta, é tesouro na terra, e aí, em algum momento, você vai gastar mal esse dinheiro. É ameaça? Não é ameaça, é uma circunstância natural da vida do ambicioso. Em algum momento ele vai fazer um mau negócio, porque o olho é tão grande, a cobiça é tão grande, que ele vai cair. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Você entende isso? E é por isso que você fica preocupado para perder o seu dinheiro. É por isso que você se preocupa tanto com o que você tem. Não contribuo, não me envolvo, não participo, não ajudo, não faço aquilo, não abençoo os meus filhos, seguro o dinheiro, sou cobiçoso. Por quê? Porque eu tenho medo de perdê-lo. Porque ele é da terra. Porque eu sei que em algum momento eu posso perdê-lo. Mas o seu caráter, sua vida cristã, seu relacionamento de amor com a sua esposa e seus filhos, o amor pelo reino, pelos perdidos, o amor por aqueles que estão mais frágeis do que você financeiramente, isso você tem, e é do reino, e vai para a eternidade toda, e nada pode roubar isso. Nada. De modo, irmãos, que quando Jesus vai dizer que há uma escolha entre tesouros celestes e tesouro terrestre, é uma escolha que você precisa fazer, e essa escolha vai determinar suas preocupações. Vejo tanta gente preocupada com um monte de coisa, porque ele tem medo, porque é bens terrenos, porque é sucesso, porque é fama, porque é beleza, não é? Tem lá uma marquinha assim, nossa, como eu estou gorda, nem dá para ver. Alguém falou mal de você, é como se acabasse o mundo. Tudo isso são tesouros da terra, que aqui vão ficar. Mas se você é um homem de Jesus, uma mulher de Jesus, se você abre o seu coração para que Deus trabalhe sua vida, e faça com que você seja uma pessoa humilde, que reconhece a graça de Deus, o seu tesouro é o próprio Deus. E não as coisas que esse Deus dá a você e abençoa você. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Ou você é um ambicioso egoísta, que tudo que você tem é seu, graças a Deus, ou você vai viver achando que tudo é seu e nada é seu, graças a Deus.
A segunda ilustração que Jesus faz aqui, para mostrar suas preocupações lá na frente, está aqui no versículo 22. Ele vai dizer assim: a candeia do corpo são os olhos. De modo que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. E olha a afirmação: se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes são essas trevas. É interessante porque, como entender essa ilustração que ele faz, irmãos? Olha, eu apenas uso óculos para leitura de perto, e já me é muito custoso quando eu não consigo enxergar o que está acontecendo aqui na frente. Eu conheço um amigo que ele descobriu que precisava usar óculos. E foi um transtorno. Enrolou um tempão, aí foi no médico, outro ganhou óculos, não sei o quê. Precisava usar óculos, ele tinha um problema de memória. Onde ele ia, ele esquecia o óculos. E esse meu amigo teve que gastar muito dinheiro com relação aos seus óculos que ele tinha que comprar, porque ele sempre esquecia os seus óculos em alguns lugares. Agora, só por não enxergar a letra na minha frente aqui, me causa um transtorno grande. Você que usa óculos à distância e sabe que para dirigir à noite é complicado, não tem esse processo aí, você imagina alguém que não tem a sua visão, sua vista. Irmãos, ele não tem agilidade. Ele pode, e aí certamente vai ganhar nos outros sistemas de óculos do seu corpo vantagens, mas ele não pode se locomover sozinho com rapidez, fazer uma série de coisas. Então, ele anda aqui meio que estagnado. O ambicioso, o que vive na matéria, o que acha assim, é alguém que está nas trevas. E ele pensa que ter todos os recursos da vida dele vai facilitá-lo. Ele é inerte, ele não anda, ele é cego. Um corpo sem visão, ainda que tenha todos os outros privilégios para viver, porque ele está vivo ainda, ele tem um grande problema, que é se locomover com rapidez, fazer atividades com rapidez, ou se locomover sozinho. Quando você resolveu ser ambicioso e achar que tudo depende de você mesmo, você está cego. É isso que Jesus está querendo dizer nesse texto. Há uma escolha aqui que você vai fazer. Ou vai ter olhos bons, ou vai ter trevas. É como se você ganhasse uma venda à medida que você ganha ambição. Essa ambição que não é para o reino, é que é para você mesmo. Você ganha uma venda, te deixa cego. Cego porque você precisa de tudo. Cego porque você quer. Cego porque você quer guardar e segurar o que você não pode segurar. E isso é um problema de todos nós. Cego quando você quer comprar, estourar o seu orçamento, e agora você fica correndo atrás, todo desesperado, cheio de preocupações, porque você não consegue resolver isso sozinho. Aí você tem que ir para banco, pedir dinheiro emprestado, cortar não sei aonde, fazer um monte de coisa. Eu sei do que eu estou dizendo, irmãos. Eu sei do que eu estou dizendo. O aperto que é. E precisamos tomar cuidado para que a nossa ambição não nos segue ao ponto de que, então, eu vi, eu quero, quando faz a conta, não dá certo, não bate os números. Não só financeiramente, em todos os aspectos. Quando você diz, eu quero um relacionamento, eu quero recursos, lembra da historinha? Eu preciso disso. Né? Sai na TV uma coisa lá, nossa, preciso disso. Até a pessoa brinca na internet às vezes, né? Preciso disso. Precisa mesmo? Precisa mesmo? Então, o que Jesus está mostrando, primeiro que você precisa escolher entre o tesouro terrestre e o tesouro celeste. E o tesouro terrestre tem a ver com terra. O tesouro celeste tem a ver com a eternidade. Tesouros da terra não vão para a eternidade. Os tesouros da eternidade vivem aqui na terra. E depois vão para a eternidade. Ele está dizendo que você precisa deixar que os seus olhos sejam as lentes de Deus, não as suas próprias lentes. Escrevi na pastoral, o casal comprou uma casa nova, romanticamente tomando café de manhã na sua sala ali, a mulher olha para a janela e vê a vizinha estendendo roupa. E fala, nossa, que lençóis sujos. E semana após semana ela viu os lençóis sujos da mulher. Um dia ela acordou, sentou com o marido, quando ela olhou, nossa, ela aprendeu a lavar roupa. Quem ensinou? Eu não ensinei. O marido, não, eu acordei de manhã e lavei a nossa vidraça. Às vezes, irmãos, a gente está olhando cego às coisas dos outros, achando que todo mundo está errado, achando que as coisas que as pessoas têm
elas não são como as nossas. Somos cobiçosos, egoístas. E o que ele está dizendo para nós é que nós precisamos cuidar bem dos nossos olhos. Quando os nossos olhos são maus, eles são trevas. Quando eu valorizo mais o recurso do que Deus, eu fico cego. E quando eu fico cego, eu não entendo o reino de Deus, eu não vejo as coisas, não vejo pessoas. Eu me torno alguém que não cuida de gente, que não cuida sequer de mim mesmo, porque a minha alegria, os meus recursos, a minha proteção, o meu valor, o meu poder está em coisas que eu acho que eu tenho, quando eu não tenho. Para terminar, ele faz uma terceira ilustração, verso 24. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um, ou amará o outro. Ou se dedicará a um, e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. As pessoas pensam que é possível servir a Deus domingo à noite no culto de celebração, levanta a mão, né? Muda a voz, ora, chora, e aquela coisa toda. E aí segunda-feira eu vou para o mundo, vou viver minha vida agora, vou ganhar dinheiro, vou correr atrás, vou fazer um monte de coisas. E Jesus está dizendo que as coisas não são bem assim. Porque senhorio aqui não significa que você pode escolher a hora que eu sirvo um ou a hora que eu sirvo ao outro. E aqui o que ele está dizendo é que esse servir a Deus e as riquezas, o original do texto é mamon, é o Deus dinheiro, é o Deus bens materiais, é os bens recursos. E esse Deus não pode ser servido. E se quando eu acho que eu posso servir a Deus no domingo à noite, e na semana eu posso servir a mamon, na verdade está servindo a mamon, não a Deus. No resto que ele acha que você pode dar para Deus. É o desencargo de consciência. Vou para o culto domingo à noite, só no domingo à noite está bom demais, o resto eu vivo para mim mesmo. E aí, o que acontece é que você está servindo a mamon e não a Deus. Uma outra coisa importante é que quando a gente fala isso, quando a gente encontra essas pessoas que querem integrar, né, achar que pode dicotomizar a vida secular e religiosa, né, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, vou para o meu culto domingo à noite, ou num pequeno grupo, ou alguma coisa assim, e depois eu vivo a minha vida. O que importa, como eu vi uma vez aqui nessa igreja, né, o que importa é quando nós estamos aqui. Lá fora cada um se vira, como se pudéssemos então dicotomizar, né, departamentalizar, né? Nós estamos aqui no culto para celebrarmos, para adorarmos. Quando saímos porta fora, somos como rebeldes, somos como pessoas que não amam a Deus, somos ambiciosos do mundo, os egoístas, os orgulhosos, somos os tiranos, somos os hipócritas, somos os gentios que ele chama aqui. Mas não dá, sabe por que não dá? Porque o contexto aqui é o contexto de escravidão. Escravo não tinha dois senhores. Ô Vitor, vamos fazer aqui uma coisa, vamos juntar um dinheiro, vamos comprar um escravo nós dois? Não tem esse negócio. Ou ele é escravo de um, ou ele é escravo do outro. Senhor nenhum queria ter escrava meia com ninguém. Então, não é possível que eu, de fato, queira amar a Deus, ou servir a Deus, e ser submisso a Deus, e ser submisso às riquezas, à minha submissão. Não é possível. Por isso se engana quem acha que isso pode ser realizado. De modo, gente, que as nossas preocupações, elas são resultado das nossas más escolhas. Então a pergunta é, olhando o texto e as ilustrações que o próprio Jesus fez, sem tirar nem colocar nada aqui, a pergunta é, aonde está o seu tesouro? O seu tesouro é Jesus? Eu quero olhar para o texto no verso 33 e dizer assim, mas buscai primeiro o reino de Deus. Ele não fala, buscai o reino de Deus e a justiça, buscai primeiro. Então, há espaço para os nossos recursos financeiros, há espaço para a nossa capacitação intelectual, há o nosso espaço para ganharmos algum tipo de capacidade nesse mundo, há espaço para termos relacionamentos, há espaço para conquistarmos, há espaço para fazermos todas as coisas. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. E a grande pergunta é, tudo que você vai conseguir depois disso, olha o texto que ele vai dizer aqui, e todas essas coisas, ele está falando especialmente das necessidades básicas, todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Eu vou dar a vocês tudo aquilo que vocês de fato precisam para viverem.
Eu estou dizendo que eu vou dar a cada um de vocês exatamente aquilo que vocês precisam. Mas busquem primeiro o reino. E reino aqui, irmão, significa todo lugar onde a submissão acontece. Aqui é reino de Deus e a igreja não é o reino de Deus, a igreja faz parte do reino. Então, em todos os lugares desse universo, onde houver pessoas que se subjugaram por si mesmos, que se entregaram aos pés de Cristo, ali é reino de Deus. Por isso não concordo com a música que diz que o Brasil é de Jesus, que Garça é de Jesus. Não é. O reino de Deus está centralizado naqueles que se submeteram a eles. Em outro lado, ele vai dizer que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, significa então que é só nele que nós encontramos coisas que nada no mundo nós teremos, a justificação para as nossas almas. Você nunca vai conseguir ser salvo, viver a eternidade com Deus por si mesmo. Por isso busque a justiça dele. Aí quando você olha lá no primeiro texto das 9 bem-aventuranças, qual é a primeira delas? Você precisa buscar essa justiça que vem dele, se entender miserável e buscar nele, para que ele justifique a você. Portanto, não há nenhuma desculpa, irmãos, para ficarmos tão desesperados pelas coisas que nós temos. De fato, temos que considerar algumas coisas, que a maioria dos nossos problemas que nós temos, financeiros e outros, são resultado das nossas más escolhas, das nossas ambições. Nós temos coisas que nós não precisamos, fazemos contas para isso. Nós nos entregamos a relacionamento que nós não precisávamos. Sabe por quê? Porque Deus não é o nosso tesouro. Porque não há luz em nós, muitas vezes. Porque a escolha é uma escolha materialista para mamon. Então qual é a escolha que eu faço? Viver sofrendo. Cheio de preocupação, não dormindo, tendo que pagar conta, brigando com as pessoas porque não se relacionam bem. Escolha Jesus. Escolha primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o que você precisar para a sua vida, você vai ter. Você consegue entender que é uma promessa do próprio Deus para você? As pessoas confundem um texto. Estou terminando, gente. As pessoas confundem um texto que está lá em João, que diz que se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. O cara só olha e vos será feito tudo o que quiseres. O texto não está dizendo isso. Se vós estiverdes em mim, ou seja, se a minha vida for tomada por esse Deus que eu creio, se a minha confiança toda estiver nele, e a palavra dele toda em mim, não tem como errar. Porque o que eu vou pedir vai ser para a glória dele. Ele vai me dar. Mas quando eu peço coisas, segundo diz Tiago, né, para gastar nos meus deleites, nas minhas coisas, sem se preocupar com os outros, com a minha família, com os meus irmãos, com os meus amigos, com as pessoas que estão indo distante, longe de Deus, quando eu olho para isso eu sou egoísta. Eu fico com o desenho correndo, toma remédio, corre, cai, quebra a cara, corre, e até que chega uma hora que para tudo, pá! Parou tudo. Aí você olha para trás, não construiu nada que fosse digno de Deus. Tem casa, tem carro, tem dinheiro, e algumas vezes a custo de família quebrada, família destruída, maus relacionamentos, nome ruim na praça e um monte de outras coisas. Mas vamos dizer que você não tem nada disso. Que você tem o seu carro, sua casa, seu emprego, sua família, tudo isso aí. Mas não tenha Jesus. O que vai acontecer? Mesmo destino, plá, para tudo. E agora? Construiu reino terrestre, que não cabe no reino celeste. Construiu coisas para esse mundo, que não servem para a eternidade, e vão ficar tudo aqui. E via de regra, seus filhos vão acabar com tudo, seus netos vão acabar com tudo, e aí sucessivamente. Então, quando Jesus está conversando com seus discípulos no Sermão da Montanha, ele está dizendo, gente, tem uma vida de ajudar as pessoas com suas esmolas, suas contribuições. Orem, jejuem, tenham um relacionamento comigo. Mas não se esqueça que não é só isso. Tem um mundo para ser vivido, tem pessoas ao seu lado.
Então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, ele vai acrescentar. Ele diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Sabe por quê? Porque amanhã trará outras preocupações. Então basta, cada dia, o seu próprio mal. E ficamos inventando preocupações. Eu não sei se você já ficou sem dormir uma noite pensando na conta que você tinha que pagar amanhã. Eu não sei se você já ficou preocupado com situações de relacionamento. Eu não sei se você já ficou preocupado com um monte de coisa aí. Aí ficou sem dormir à noite, aí você acorda de manhã, parece que você apanhou. Os seus olhos parecem que tem areia dentro. O estômago parece que tem um bicho comendo você por dentro. Porque você está entregue a você mesmo, você é um ambicioso egoísta. E sabe o que é pior? Quando crentes, quando discípulos de Jesus vivem desse jeito. Está o tempo todo correndo atrás, Sabe quando sobra para Deus? Pouca coisa. Está sempre cansado. Irmão, estamos programando na igreja aqui, não posso, estou cansado. Se apareceu um negócio, ele descansou. Ele descansou. Tem recurso para viajar, passear, fazer, gastar, investir, comprar. Não tem dinheiro para investir no reino. Para abençoar um pobre que precisa dos recursos financeiros. Isso mostra o caráter que nós temos como crente, irmãos. É por isso que Jesus, então, fala sobre as bem-aventuranças, a influência do reino, a justiça do crente, o modo de viver dos discípulos em termos de devoção e fala, agora, gente, olha como vocês vão governar a vida de vocês com relação à ambição, aos recursos que você tem. Irmão, se o seu dinheiro é seu, parabéns, guarda ele. Mas se ele é só seu, então, ele é só seu. Deus não vai se envolver com isso. E sabe qual é a grande questão? Que a gente vê claramente, estava falando esse dia para o pessoal aqui no culto. Você já notou como são as nossas orações? A maioria das nossas orações, pode olhar no pequeno grupo lá, olha aqui no culto de oração, a maioria delas não tem a ver com vida cristã. Tem a ver com coisas que eu quero. Protege meu filho, abençoa minha filha, meu filho está doente, eu estou fazendo um negócio, eu preciso comprar. Já viu aquele pensando, Senhor, irmãos, olhem por mim, eu preciso melhorar minha vida. Eu tenho um pecado demais. Eu preciso valorizar mais o meu reino. Eu preciso contribuir mais com a igreja. Eu preciso participar mais dos programas. Fala para mim, quantas orações tem nos nossos pequenos grupos ou na igreja? Quantas? Irmãos, dá vergonha. Parece que estamos pisando nesse mundo, vamos ficar aqui. E nós não pertencemos a esse mundo. Isso às vezes se torna cada dia mais vazio, o crente vazio, porque de fato não ama Deus como deveria amar. Diz que busca Deus, mas não busca. Diz que ama o reino, mas não ama o reino. A boca de Deus o disse, irmãos. A palavra de Deus está dizendo isso. E nós precisamos tomar decisões. Se quisermos continuar sofrendo com as nossas preocupações, ou não quisermos continuar sofrendo com as nossas preocupações que nós mesmos criamos, precisamos parar tudo. E perguntar, a quem eu estou servindo? A mim mesmo ou a Jesus? Última palavra para terminar. Sabe qual é a maior preocupação que o ser humano tem? É para onde ele vai. Você sabe para onde você vai? Sabe por que tem um monte de cerimônia, um monte de promessa, um monte de coisa? Sabe por que os crentes têm medo de morrer, as pessoas têm medo de morrer? Sabe por quê? Porque não tem esperança em Cristo. Mas quando nós temos esperança em Cristo, essa não é uma preocupação nossa. Nós já escolhemos atrás. A cruz foi a minha escolha. Então não importa o que aconteça, eu estarei com Ele na eternidade. Então se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, acaba com essa preocupação logo. Reconheça que você precisa de Jesus e deixa Ele governar a sua vida. E a partir daí, vai experimentar algo novo, vida nova, pensamentos novos, olhos novos, escolhas direcionadas para uma ambição que glorifica a Deus. Irmãos, ambicione coisas grandes para o Senhor. Mas mais do que isso,
Viva grande para o Senhor, sei que eu posso dizer, usar essa expressão. Só o que vale para Deus é o seu coração. E se você entregar na mão de Mamon, se entregar na mão dos tesouros da terra, há uma grande questão aí envolvida com relação à sua vida. Seu coração tem que ser de Jesus. E só de Jesus. Isaías diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Se você ainda está sentado no trono do seu coração, está com problema. Porque o trono do seu coração tem que estar sentado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Porque não foi você que morreu na cruz, foi Ele. Não foi você que prometeu que aqueles que se entregassem a Ele teriam vida eterna. Não há nada que você possa fazer para ganhar a vida eterna, a não ser buscar a justiça e o reino de Deus em primeiro lugar. Quero orar com você, baixe sua cabeça. Deus querido, nosso Pai eterno, a palavra nos dá conta, Deus, de que não podemos viver esse mundo de qualquer jeito. E que nós precisamos dedicar toda a nossa vida ao Senhor. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está. Da menor criança ao mais experiente adulto. E o Senhor sabe quem são seus. O Senhor sabe que tipo de vida nós estamos vivendo. E se o Senhor não se alegra com o nosso estilo de vida, Pai, mova o meu coração, o coração dos meus irmãos aqui. Faz com que de fato, de verdade, nós amemos ao Senhor como o Senhor deve ser amado. Tira de mim todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a minha segurança no meu trabalho, a minha segurança nos meus recursos, a minha segurança em Mamon, no meu dinheiro, no meu status, na minha felicidade, na minha alegria. E que eu possa colocar, e que eu coloque a minha vida, toda a minha confiança no Senhor. Mova os nossos corações, Pai, para que nós de fato saibamos que foi o Senhor que morreu na cruz por nós através de Jesus. Que nós, ó Deus, saibamos valorizar que o Senhor mora em nós por meio do Espírito Santo. E que Tu és um Deus tão poderoso, tão grandioso, que nos promete suprir todas as nossas necessidades que nós precisamos. Abra os nossos olhos, ó Pai, para sermos aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos, nós vamos fazer você se lembrar